E se eu te dissesse que nos próximos 30 dias, sua vida pode mudar completamente, não por sorte, não por acaso, mas por decisão? E se tudo o que você precisa não estiver em algo novo, mas em algo que sempre esteve diante de você, e você nunca aplicou de verdade? A maioria das pessoas vive no automático. Acorda, reage, repete padrões, comete os mesmos erros e espera resultados diferentes. Mas existe um código antigo, poderoso e ignorado, capaz de quebrar esse ciclo. Um código que não depende de talento, nem de dinheiro, nem de oportunidade. Depende apenas de uma coisa: aplicação diária. O livro de Provérbios não é apenas um livro de conselhos, é um manual de vida. Cada capítulo carrega princípios que, quando vividos, reprogramam sua mente, alinham suas decisões e transformam completamente seus resultados. Mas existe um problema: quase ninguém pratica. E é exatamente isso que torna essa jornada diferente. Aqui, você não vai apenas ouvir, você vai viver. Não vai apenas aprender, vai aplicar. Não vai apenas entender, vai se transformar. Durante os próximos 30 dias, você será confrontado. Suas decisões serão testadas. Seus hábitos serão expostos. E se você tiver coragem de continuar, algo inevitável vai acontecer. Você não será mais a mesma pessoa. Porque transformação real não acontece quando você se sente pronto. Acontece quando você decide não continuar do jeito que está. Então eu te faço uma pergunta, e responda com sinceridade. Você está disposto a mudar de verdade? Ou só quer mais uma motivação passageira? Se a sua resposta for mudança, então prepare-se. Porque a partir de agora, cada dia carrega um princípio. E cada princípio, quando aplicado, carrega o poder de reconstruir a sua vida. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho, que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe um ponto invisível que separa uma vida comum de uma vida guiada com propósito. Esse ponto não está no conhecimento acumulado, nem na experiência vivida, mas em algo muito mais profundo e silencioso. É o momento em que o ser humano reconhece que não é o centro de tudo. Esse reconhecimento quebra o orgulho, desmonta a autossuficiência e abre espaço para algo maior. É aqui que começa a verdadeira transformação. Não é sobre saber mais, é sobre se posicionar corretamente diante da vida. E poucos têm coragem de fazer isso de verdade. O livro de Provérbios revela que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas esse temor não é medo, é consciência. É viver sabendo que cada escolha carrega peso, que cada decisão constrói ou destrói caminhos invisíveis. É entender que existe uma ordem maior governando tudo, mesmo quando o caos parece dominar. Quando essa consciência entra, você para de agir por impulso. Você começa a medir palavras, intenções e atitudes. E isso muda absolutamente tudo. A maioria das pessoas vive reagindo, mas quem desenvolve esse temor começa a viver com intenção. Já não se trata mais de fazer o que dá vontade, mas de fazer o que é certo. E isso exige força, porque muitas vezes o certo é mais difícil, mais lento e menos recompensador no curto prazo. Mas é exatamente esse caminho que constrói uma vida sólida.
Quem ignora isso vive de altos e baixos. Quem entende isso começa a construir algo que não desmorona. Existe uma mudança interna quase imperceptível, mas extremamente poderosa. Você começa a perceber que nem toda oportunidade é uma bênção. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. Nem toda voz deve ser ouvida. Esse discernimento nasce quando o temor ocupa o lugar do ego. E quando isso acontece, você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a ser guiado por princípios. Esse é o ponto de virada que redefine destinos. Muitos querem resultados diferentes, mas continuam tomando decisões baseadas nos mesmos impulsos. Isso nunca vai funcionar. A transformação começa quando você muda a raiz, não apenas os frutos. E o temor do Senhor atua exatamente na raiz, nas intenções ocultas, nos pensamentos não filtrados, nas escolhas que ninguém vê. É ali, no secreto, que o seu futuro está sendo formado. Ignorar isso é viver no automático. Entender isso é assumir o controle da própria vida. Se você aplicar isso hoje, algo começa a se alinhar dentro de você. Antes de qualquer decisão, você para e pensa: isso honra ou destrói o caminho que estou construindo? Esse simples filtro elimina erros que custariam anos. Ele protege sua mente, suas emoções e seu futuro. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Pequenas decisões conscientes começam a gerar grandes mudanças invisíveis. E aqui está o desafio do primeiro dia. Antes de agir, antes de responder, antes de decidir qualquer coisa importante, pare, respire e se pergunte com sinceridade: isso está alinhado com uma vida sábia ou com um impulso momentâneo? Se você fizer isso hoje, algo já começa a mudar, porque a transformação não começa quando tudo muda ao seu redor. Ela começa quando algo muda dentro de você. Existe uma força silenciosa que separa pessoas comuns de pessoas verdadeiramente sábias. Não é o quanto elas falam, nem o quanto elas se expõem. É o quanto elas sabem ouvir. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, poucos desenvolveram a habilidade rara de escutar com profundidade. E é exatamente nesse silêncio intencional que decisões mais acertadas começam a nascer. Quem fala demais revela pouco controle. Quem ouve com atenção revela domínio, inteligência e maturidade emocional. O livro de Provérbios ensina que o sábio é aquele que dá ouvidos ao conselho. Isso significa reconhecer que você não sabe tudo, e isso não te diminui, te posiciona. A humildade de ouvir encurta caminhos, evita erros e acelera o crescimento. Quem rejeita conselhos paga com tempo, dor e arrependimento. Quem aprende a ouvir constrói uma base sólida antes de agir. E essa diferença com o tempo se torna gritante. Existe um erro comum que destrói destinos lentamente: a necessidade de sempre ter razão. Pessoas assim não aprendem, apenas reagem. Elas escutam para responder, não para entender, e isso as mantém presas nos mesmos ciclos. Mas quando você muda essa postura, algo poderoso acontece. Você começa a absorver perspectivas, identificar padrões e antecipar consequências. Ouvir deixa de ser passivo e se torna uma estratégia. O silêncio, quando usado corretamente, se transforma em vantagem competitiva. Enquanto muitos estão se expondo, você está analisando. Enquanto outros estão reagindo, você está entendendo o cenário completo. Isso te dá clareza, e clareza evita decisões precipitadas. Muitas perdas na vida não acontecem por falta de capacidade, mas por excesso de impulsividade. E o silêncio é o antídoto contra isso. Mas ouvir de verdade exige disciplina, porque muitas vezes o conselho vem de forma dura, desconfortável e confrontadora. Nem sempre você vai gostar do que escuta, nem sempre vai concordar. Mas é exatamente nesses momentos que está o maior potencial de crescimento. Rejeitar isso é proteger o ego. Aceitar isso é evoluir. E evolução sempre exige desconforto. Se você aplicar isso hoje, perceberá algo imediato.
suas conversas mudam. Você passa a entender mais e reagir menos. Começa a fazer perguntas melhores, e isso te coloca em outro nível de consciência. Pessoas sábias não são as que têm todas as respostas, são as que fazem as perguntas certas e sabem quando permanecer em silêncio. O desafio do segundo dia é simples, mas poderoso. Fale menos do que o habitual. Observe mais. Escute com intenção, sem interromper, sem preparar resposta enquanto o outro fala. Apenas absorva, porque quando você aprende a ouvir de verdade, você começa a enxergar coisas que antes estavam invisíveis, e isso muda completamente a forma como você vive e decide. Existe um lugar onde todas as vitórias e derrotas da sua vida começam, e esse lugar não é visível aos olhos. Antes de qualquer ação, antes de qualquer resultado, existe um pensamento, e é exatamente aí que tudo se define. A maioria das pessoas tenta mudar a vida ajustando comportamentos, sem perceber que o verdadeiro problema está na origem, a forma como pensam. Se a mente está desorganizada, confusa e contaminada, a vida se torna um reflexo disso. E é por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos, sem entender o motivo. O livro de Provérbios alerta sobre a importância de guardar o coração. E no contexto bíblico, isso inclui a mente, as emoções e as intenções. Guardar não é apenas evitar o mal, é filtrar, selecionar e proteger ativamente o que entra, porque tudo o que você permite entrar, em algum momento, vai influenciar suas decisões. Pensamentos negativos não são inofensivos. Eles se acumulam, criam narrativas internas e começam a moldar sua realidade. Existe uma batalha constante acontecendo dentro de você. Ideias, memórias, medos, crenças, tudo disputando espaço. E se você não assume o controle, essa batalha é vencida automaticamente pelos pensamentos mais fortes e nem sempre os mais verdadeiros. Muitas pessoas acreditam em mentiras sobre si mesmas por anos, simplesmente porque nunca questionaram o que estavam pensando, e isso limita seu potencial de forma silenciosa e contínua. Proteger a mente exige consciência. Não é sobre viver em negação, mas sobre escolher o que merece permanecer. Nem todo pensamento precisa ser aceito. Nem toda ideia merece atenção. Quando você entende isso, ganha poder, porque começa a perceber que não é refém daquilo que pensa. Você pode decidir no que acreditar. E essa decisão muda o rumo da sua vida mais do que qualquer circunstância externa. A mente mal protegida cria sabotagem interna, dúvida excessiva, medo constante, comparação destrutiva. Tudo isso enfraquece sua capacidade de agir. Você começa a hesitar, a procrastinar, a se autossabotar. Mas quando a mente está alinhada, mesmo diante de dificuldades, você continua avançando, porque sua base interna está forte. E uma mente forte sustenta decisões firmes. Aplicar isso hoje é um divisor de águas. Observe seus pensamentos ao longo do dia. Identifique padrões negativos e confronte-os imediatamente. Não aceite qualquer narrativa interna como verdade absoluta. Substitua pensamentos destrutivos por pensamentos conscientes e direcionados. Esse processo exige prática, mas os resultados são profundos e duradouros. O desafio do terceiro dia é claro: vigie sua mente como quem protege algo extremamente valioso, porque é exatamente isso que ela é. Tudo o que você se tornará começa ali. E se você aprender a controlar esse território, você começa a assumir o controle da sua própria vida. Existe um limite invisível onde a lógica humana para, e é exatamente ali que muitos desistem. Porque confiar apenas no que faz sentido é confortável, previsível e seguro, mas também é limitante. Grandes mudanças, decisões transformadoras e caminhos extraordinários quase nunca começam com clareza total. Eles começam com incerteza.
E é nesse ponto que a maioria recua, não por falta de capacidade, mas por falta de confiança além daquilo que consegue explicar. O livro de Provérbios ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso não é um convite à ignorância, é um chamado à dependência consciente. É reconhecer que sua visão é limitada, que você não enxerga todas as variáveis, todos os riscos e todas as consequências. E exatamente por isso, precisa de uma direção que vai além da lógica imediata. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de inteligência, mas por excesso de autoconfiança. A pessoa analisa, calcula, projeta e ainda assim escolhe errado. Por quê? Porque existem fatores que a lógica não alcança. Intuição, discernimento, propósito, tudo isso opera em um nível mais profundo. Ignorar isso é confiar apenas em uma parte da equação. E uma equação incompleta quase sempre leva a resultados instáveis. Confiar além do entendimento exige coragem, porque significa dar passos sem garantias visíveis. Significa abrir mão do controle absoluto. E isso confronta diretamente o medo, mas é exatamente nesse processo que você amadurece, porque aprende a agir mesmo sem ter todas as respostas. Aprende a confiar no processo, não apenas no resultado imediato. E isso fortalece sua estrutura emocional e espiritual. Existe também um erro sutil: esperar, sentir segurança total antes de agir. Isso quase nunca acontece. A clareza completa raramente vem antes do movimento. Ela surge durante o caminho. Quem entende isso para de esperar o cenário perfeito e começa a agir com responsabilidade e fé. E esse movimento cria novas oportunidades, novos aprendizados e novas direções. Aplicar isso hoje significa tomar pelo menos uma decisão que você tem evitado por não ter todas as respostas. Não de forma impulsiva, mas consciente. Você já pensou, já analisou, já refletiu. Agora precisa confiar e agir, porque permanecer paralisado também é uma decisão, e geralmente a mais prejudicial. O desafio do quarto dia é direto. Identifique algo que você sabe que precisa fazer, mas está adiando por medo ou excesso de análise. E dê o primeiro passo hoje, mesmo que pequeno. Porque a transformação não acontece quando tudo faz sentido. Ela acontece quando você decide avançar apesar da incerteza. Existe um princípio que muitos ignoram, mas que governa silenciosamente os resultados financeiros, emocionais e espirituais de uma pessoa. Não se trata apenas de quanto você ganha, mas de como você posiciona aquilo que recebe. Porque recursos não são apenas dinheiro, são tempo, energia, oportunidades e prioridades. E a forma como você administra isso revela, sem palavras, aquilo que realmente governa a sua vida. O livro de Provérbios ensina que honrar a Deus com os primeiros frutos é o caminho para uma vida próspera. Isso não é sobre obrigação, é sobre alinhamento. É colocar o que é essencial no lugar certo. Porque quando suas prioridades estão desorganizadas, seus resultados também estarão. Muitas pessoas trabalham muito, ganham bem, mas vivem em constante escassez emocional e financeira. Não por falta de recursos, mas por falta de ordem. Honrar com os recursos exige consciência e intenção. Não é sobre quantidade, mas sobre prioridade. É decidir que aquilo que tem valor eterno vem antes do imediato. E isso confronta diretamente a mentalidade comum, que busca satisfação rápida e resultados instantâneos. Mas quem entende esse princípio começa a viver diferente. Passa a agir com visão de longo prazo, com responsabilidade e com propósito. Existe também um erro silencioso: gastar sem direção. Quando não há planejamento, o dinheiro se torna um reflexo do impulso. E impulsos raramente constroem algo sólido. Eles aliviam o momento, mas comprometem o futuro. Por outro lado, quando você organiza seus recursos, cria estrutura. E estrutura sustenta crescimento. Prosperidade não é sorte,
é consequência de decisões consistentes. Outro ponto profundo é entender que recursos revelam o coração. Aquilo que você prioriza financeiramente mostra onde está sua atenção, sua fé e seus valores. E quando você começa a ajustar isso, algo interno também se alinha. Você deixa de ser dominado pelo dinheiro e passa a dominá-lo. Isso traz liberdade. Liberdade para decidir, para investir, para ajudar e para construir algo que vai além de você. Aplicar isso hoje exige ação prática. Olhe para seus recursos com sinceridade. Para onde está indo seu tempo? Seu dinheiro? Sua energia? Isso está alinhado com a vida que você deseja construir? Se não estiver, comece a ajustar hoje. Pequenas mudanças na forma de administrar geram grandes mudanças nos resultados ao longo do tempo. O desafio do 5º dia é claro. Reorganize suas prioridades, defina o que vem primeiro e trate isso com disciplina. Porque quando você honra corretamente aquilo que recebe, você não apenas muda sua realidade financeira, você muda sua mentalidade. E uma mente ajustada sempre cria uma vida mais próspera. Existe uma origem invisível por trás de cada escolha, cada reação e cada caminho que você percorre. Essa origem não está nas circunstâncias externas, nem nas pessoas ao seu redor. Ela está dentro de você. É o seu coração, o centro das suas emoções, intenções e motivações. E a maioria das pessoas subestima o impacto disso. Tentam ajustar a vida por fora, sem perceber que tudo está sendo gerado internamente. O livro de Provérbios ensina com clareza. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que tudo o que você vive hoje, em algum momento, começou dentro de você. Seus sentimentos moldam suas decisões moldam seus hábitos e seus hábitos constroem seu destino. Ignorar isso é viver reagindo. Entender isso é assumir o controle da própria trajetória. O problema é que o coração é facilmente influenciado. Palavras, experiências, frustrações e até pequenas decepções vão se acumulando silenciosamente. E, quando não são tratadas, começam a contaminar sua forma de ver o mundo. Você passa a desconfiar mais, a se fechar mais, a reagir com base em feridas e não em princípios. E isso distorce completamente suas decisões. Guardar o coração não é se isolar, nem evitar sentir, é filtrar. É decidir o que você permite permanecer dentro de você. Nem tudo que você vive merece espaço permanente. Algumas coisas precisam ser resolvidas, outras precisam ser descartadas. E essa escolha exige maturidade emocional. Porque é mais fácil guardar dor do que liberar. É mais fácil alimentar mágoa do que curar. Existe também um impacto direto nas suas relações. Um coração não guardado reage de forma impulsiva, exagerada e muitas vezes injusta. Pequenas situações geram grandes conflitos. Mas quando o coração está protegido, suas reações mudam. Você responde com equilíbrio, com clareza e com domínio. E isso transforma completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. Aplicar isso hoje exige um olhar interno honesto. O que você tem guardado dentro de você? Mágoas, medos, inseguranças, pensamentos negativos? Identifique isso e comece a limpar. Não ignore, não esconda, trate, porque aquilo que você não resolve te controla e aquilo que você enfrenta perde força. O desafio do 6º dia é profundo. Vigie não apenas o que você faz, mas o que você sente e alimenta internamente. Proteja sua paz, sua fé e sua clareza, porque quando o seu interior está alinhado, o exterior começa inevitavelmente a refletir isso. E é assim que uma vida verdadeiramente transformada começa a se manifestar. Existe uma diferença clara entre quem cresce de forma consistente e quem vive preso nos mesmos ciclos.
Essa diferença não está apenas no talento, nas oportunidades ou nas condições externas. Está na capacidade de aceitar correção. A disciplina, embora desconfortável, é uma das ferramentas mais poderosas de transformação. E a maioria evita exatamente isso. Prefere o conforto momentâneo ao crescimento duradouro. O livro de Provérbios ensina que aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem rejeita a correção permanece na ignorância. Isso é profundo, porque revela que o crescimento não depende apenas de aprender coisas novas, mas de ajustar aquilo que está errado. E esse processo exige humildade. Ninguém gosta de ser confrontado, mas é nesse confronto que a verdade aparece. Muitas pessoas travam na vida porque não suportam ser corrigidas. Sempre encontram justificativas, culpam os outros ou ignoram sinais claros de que precisam mudar. E isso cria um bloqueio invisível, porque sem correção não há ajuste, e sem ajuste não há evolução. Você pode até avançar por um tempo, mas sem disciplina, cedo ou tarde, tudo começa a desmoronar. A disciplina tem um papel silencioso, mas decisivo. Ela organiza seus hábitos, fortalece sua mente e alinha suas ações com seus objetivos. Não é sobre fazer o que você sente vontade, mas o que precisa ser feito. E isso constrói consistência. Quem depende de motivação vive em altos e baixos. Quem desenvolve disciplina cria estabilidade. E estabilidade gera resultados sólidos. Existe também uma verdade que poucos aceitam. A dor da disciplina é temporária, mas a dor da falta dela é contínua. Quando você evita o esforço agora, paga o preço depois. Mas quando você enfrenta o desconforto hoje, constrói um futuro mais leve. E essa troca, embora difícil no início, se torna libertadora com o tempo. Aplicar isso hoje significa observar onde você precisa de correção. Pode ser um hábito, uma atitude, uma forma de reagir ou até uma decisão que você vem adiando. Identifique isso com honestidade e comece a ajustar. Não espere perfeição, comece com consistência. Pequenos ajustes diários geram grandes mudanças ao longo do tempo. O desafio do 7º dia é claro. Aceite a disciplina como aliada, não como inimiga. Corrija o que precisa ser corrigido, mesmo que seja desconfortável. Porque cada ajuste que você faz hoje está moldando a pessoa que você está se tornando amanhã. E uma vida transformada não é construída no acaso. Ela é construída na disciplina diária. Existe um tipo de escolha que parece vantajosa no início, mas carrega um custo invisível no final. São os caminhos fáceis, rápidos, sedutores e aparentemente inofensivos. Eles prometem resultados imediatos, sem esforço proporcional. E é exatamente por isso que atraem tantos. Mas o que poucos percebem é que por trás dessa facilidade existe um preço alto sendo cobrado em silêncio. E quase sempre esse preço vem depois, quando já é mais difícil voltar atrás. O livro de Provérbios alerta repetidamente sobre atalhos que desviam do caminho correto. Não porque Deus quer limitar, mas porque entende o impacto das escolhas precipitadas. O caminho fácil raramente constrói algo duradouro. Ele entrega prazer rápido, mas não sustenta crescimento. E quem se acostuma com isso começa a rejeitar tudo que exige esforço, disciplina e paciência. Existe uma armadilha psicológica nesse tipo de decisão. O cérebro busca economia de energia. Então, naturalmente, somos inclinados a escolher o que exige menos esforço. Mas crescimento não acontece na zona de conforto. Ele exige confronto, aprendizado e repetição. Quando você escolhe o fácil constantemente, enfraquece sua capacidade de enfrentar desafios maiores. E isso te limita sem que você perceba. Outro ponto importante é que nem todo caminho fácil é errado, mas todo caminho que ignora princípios tem consequência. Quando algo parece bom demais,
rápido demais e fácil demais, vale a pena parar e analisar. O que está por trás disso? Quais são os riscos ocultos? Quais valores estão sendo comprometidos? Essa pausa evita decisões que poderiam comprometer anos da sua vida. Pessoas que constroem algo sólido entendem isso profundamente. Elas não se deixam levar apenas pela aparência das oportunidades. Avaliam com calma, pensam no longo prazo e escolhem com consciência. E isso faz com que avancem mais devagar no início, mas com muito mais segurança e consistência ao longo do tempo. Enquanto muitos sobem rápido e caem, elas constroem algo que permanece. Aplicar isso hoje exige vigilância nas pequenas decisões. Nem sempre o erro está nas grandes escolhas. Muitas vezes está nos pequenos atalhos diários. Uma mentira inofensiva, um compromisso quebrado, uma escolha baseada apenas na facilidade. Tudo isso vai moldando seu caráter e, consequentemente, seu destino. O desafio do 8º dia é direto. Rejeite o que parece fácil demais quando compromete seus princípios. Escolha o caminho certo, mesmo que seja mais lento, porque no final, não é a velocidade que define sua vida, é a direção. E uma direção correta sempre te leva mais longe do que qualquer atalho ilusório. Existe uma busca que domina a vida de muitas pessoas: ganhar mais, conquistar mais, acumular mais. E não há nada de errado nisso. O problema é quando essa busca acontece sem direção, porque riqueza sem sabedoria se torna instável. Pode crescer rápido, mas também pode desaparecer na mesma velocidade. E é exatamente por isso que tantos conquistam algo e depois perdem tudo. O livro de Provérbios deixa claro que a sabedoria é mais valiosa do que ouro ou prata. Isso não é uma metáfora exagerada, é uma realidade prática, porque o dinheiro pode ser perdido, roubado ou mal administrado, mas a sabedoria, uma vez adquirida e aplicada, continua gerando resultados ao longo da vida. Ela te ensina a construir, proteger e multiplicar aquilo que você tem. Muitas pessoas focam apenas no resultado final, sem desenvolver a estrutura necessária para sustentá-lo. Querem prosperidade sem preparação, querem crescimento sem base. E isso cria um ciclo perigoso. Conquistam algo, não sabem administrar, perdem e recomeçam do zero. A sabedoria quebra esse ciclo. Ela te ensina não apenas a chegar, mas a permanecer. Existe também uma diferença fundamental entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber o que fazer. Sabedoria é aplicar isso no momento certo, da forma certa. E é aí que muitos falham. Sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Ou fazem de forma impulsiva, sem estratégia. A sabedoria alinha a ação com tempo, intenção com direção. Investir em sabedoria exige tempo, humildade e disciplina. Não é algo instantâneo. Você precisa aprender, observar, refletir e aplicar. E esse processo muitas vezes não traz recompensa imediata. Mas ao longo do tempo, ele se torna um dos maiores diferenciais da sua vida, porque você começa a tomar decisões melhores, evitar erros comuns e enxergar oportunidades que outros não percebem. Pessoas sábias não são as que nunca erram, são as que aprendem rápido e ajustam o caminho. Elas transformam erros em aprendizado e aprendizado em crescimento. E isso acelera o progresso de forma consistente. Enquanto muitos repetem os mesmos erros, elas evoluem continuamente. Aplicar isso hoje é simples, mas poderoso. Invista tempo em aprender algo que realmente pode melhorar sua vida. Não apenas consumir informação, mas refletir e aplicar. Pode ser sobre finanças, comportamento, espiritualidade ou decisões. O importante é transformar aprendizado em ação. O desafio do 9º dia é claro: valorize mais o que você se torna do que o que você possui, porque aquilo que você se torna é o que sustenta tudo o que você conquista. E quando a sabedoria passa a guiar sua vida, os resultados deixam de ser acidentais
e passam a ser consequência. Existe uma força invisível sendo liberada todos os dias através da sua boca. Uma força que constrói ou destrói, aproxima ou afasta, fortalece ou enfraquece. E o mais impressionante é que muitas pessoas usam esse poder sem perceber. Falam por impulso, reagem sem pensar e aos poucos vão criando realidades que nunca desejaram viver. Porque palavras não são apenas sons, são sementes. O livro de Provérbios revela que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que aquilo que você fala não afeta apenas o ambiente ao seu redor, afeta você mesmo. Suas palavras reforçam crenças, moldam sua mentalidade e influenciam diretamente suas ações. Quando você fala negativamente de forma constante, começa a acreditar nisso. E quando acredita, age de acordo com essa narrativa. Existe um padrão silencioso em muitas vidas. Pessoas que sabotam a si mesmas com aquilo que dizem. Frases como, eu não consigo, nada dá certo para mim, eu sou assim mesmo, parecem inofensivas, mas criam limites internos. Elas programam a mente para aceitar menos, tentar menos e esperar menos, e isso se reflete em decisões pequenas que, ao longo do tempo, geram grandes consequências. Por outro lado, palavras bem direcionadas constroem força interna. Não se trata de repetir frases vazias, mas de alinhar sua fala com a verdade que você deseja viver. Quando você começa a declarar com consciência, suas ações acompanham essa direção. Você passa a agir com mais confiança, mais clareza e mais intenção. Isso muda completamente seus resultados. Outro ponto profundo é o impacto das suas palavras sobre outras pessoas. Uma frase pode levantar alguém ou derrubar completamente. Pode gerar esperança ou criar insegurança. E muitas vezes você nem percebe o peso do que disse. Por isso, maturidade não é apenas saber falar, é saber quando falar, como falar e, principalmente, quando permanecer em silêncio. Controlar a língua exige disciplina, porque o impulso de reagir é forte. Em momentos de raiva, frustração ou pressão, a tendência é falar sem filtro. E são exatamente nesses momentos que mais danos são causados. Mas quando você aprende a pausar, a pensar antes de falar, você evita feridas desnecessárias e preserva relacionamentos importantes. O desafio do 10º dia é direto e transformador. Vigie suas palavras durante todo o dia. Antes de falar, pergunte a si mesmo, isso constrói ou destrói? Isso aproxima ou afasta? Isso fortalece ou enfraquece? Porque cada palavra que sai da sua boca está, de alguma forma, moldando o seu futuro. E quando você aprende a usar esse poder com sabedoria, sua vida começa a mudar de dentro para fora. Existe uma diferença invisível entre quem sonha e quem realiza. Não está apenas na visão, nem na capacidade, está na constância. Muitos têm ideias, planos e desejos, mas poucos desenvolvem a disciplina de agir todos os dias, mesmo quando não há vontade. E é exatamente nesse ponto que destinos são definidos, porque grandes resultados não nascem de momentos de motivação, nascem de ações repetidas com compromisso. O livro de Provérbios destaca que as mãos diligentes conduzem à prosperidade, enquanto a preguiça leva à escassez. Isso não se limita ao trabalho físico, mas se aplica a todas as áreas da vida. Relacionamentos, crescimento pessoal, vida espiritual, tudo exige dedicação contínua. Quem negligencia isso começa a ver resultados fracos, mesmo tendo potencial para muito mais. A preguiça não é apenas falta de ação. Muitas vezes ela se disfarça de distração, procrastinação e excesso de planejamento sem execução. A pessoa está sempre ocupada, mas raramente produtiva. E isso cria uma falsa sensação de esforço. No fundo, o que falta é direção e compromisso com o que realmente importa. Porque trabalhar muito não significa trabalhar certo. Diligência é fazer o que precisa ser feito,
mesmo quando não há reconhecimento imediato. É continuar quando ninguém está vendo. É manter o padrão mesmo nos dias difíceis. E isso constrói algo poderoso: consistência. Pessoas consistentes não dependem de emoção para agir. Elas criam um ritmo. E esse ritmo, ao longo do tempo, gera resultados que parecem extraordinários, mas foram construídos no silêncio. Existe também um fator emocional envolvido. A falta de diligência gera frustração. Você sabe que poderia estar mais longe, mas não está. Isso enfraquece sua confiança e cria um ciclo de desânimo. Por outro lado, quando você começa a agir com disciplina, mesmo em pequenas coisas, sua confiança cresce. Você passa a confiar mais em si mesmo e isso te impulsiona ainda mais. Aplicar isso hoje é simples, mas exige decisão. Escolha uma tarefa importante que você vem adiando e finalize. Sem distrações, sem desculpas, apenas faça. Esse ato, embora pequeno, quebra um padrão interno. Ele mostra para sua mente que você não está mais negociando com a procrastinação. O desafio do 11º dia é claro: comprometa-se com a ação, não apenas com a intenção. Trabalhe com diligência, mesmo quando não for conveniente, porque no final não é o que você planeja que transforma a sua vida, é o que você executa todos os dias. E é exatamente aí que o seu futuro está sendo construído. Existe uma força silenciosa que protege algumas pessoas, mesmo em meio ao caos, às pressões e às oportunidades duvidosas. Essa força não está na sorte, nem na posição. Está na integridade. É a decisão de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma blindagem invisível que preserva sua vida de quedas desnecessárias. O livro de Provérbios ensina que quem anda em integridade anda seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Isso revela uma verdade profunda. O erro pode até parecer vantajoso no início, mas carrega dentro de si a semente da exposição. Nada fica oculto para sempre. E quando a verdade aparece, o impacto costuma ser muito maior do que o benefício momentâneo que foi conquistado. A falta de integridade começa de forma sutil. Pequenas concessões, justificativas aparentemente inofensivas, decisões tomadas com base na conveniência. E aos poucos, isso vai criando um padrão. A pessoa começa a negociar seus valores sem perceber. E quando se dá conta, já está vivendo uma realidade que não condiz com aquilo que acredita. Esse desalinhamento interno gera conflito, ansiedade e insegurança. Por outro lado, a integridade gera paz. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque você não precisa esconder nada. Não precisa sustentar mentiras, nem viver com medo de ser descoberto. Existe liberdade em viver de forma transparente, e essa liberdade fortalece sua mente, suas emoções e suas decisões. Você passa a agir com mais firmeza, porque sabe quem você é e no que acredita. Existe também um impacto direto nos resultados. Pessoas íntegras constroem confiança, e confiança abre portas que a habilidade sozinha não abre. Relacionamentos se tornam mais sólidos, oportunidades mais consistentes e o crescimento mais sustentável. Porque tudo o que é construído sobre a verdade tem base para permanecer. Mas viver com integridade exige coragem. Porque muitas vezes o caminho certo é mais difícil, mais lento e menos recompensador no curto prazo. Você pode perder oportunidades, enfrentar críticas ou abrir mão de vantagens imediatas. Mas, no longo prazo, essa escolha sempre se mostra a mais segura e a mais sábia. O desafio do 12º dia é direto. Faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo e mesmo que isso te custe algo hoje. Porque cada decisão íntegra fortalece sua base. E uma base sólida sustenta qualquer crescimento. No final, não é apenas sobre chegar mais longe, é sobre chegar com caráter suficiente para permanecer.
Existe um tipo de força que não se manifesta em explosões, gritos ou reações impulsivas, mas em silêncio, domínio e clareza. É a força de quem controla as próprias emoções, porque na prática não são as situações que definem sua vida, mas a forma como você responde a elas. E é exatamente nesse ponto que muitos perdem o controle do próprio destino. Reagem sem pensar e depois precisam lidar com consequências que poderiam ter sido evitadas. O livro de Provérbios ensina que aquele que domina o seu espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Isso revela algo poderoso. Vencer a si mesmo é mais difícil e mais valioso do que vencer qualquer batalha externa. Porque quando você não controla suas emoções, qualquer situação pode te desestabilizar. Mas quando você aprende a se governar, você se torna firme, independente do cenário. A impulsividade é uma armadilha silenciosa. Em momentos de raiva, frustração ou pressão, a tendência é reagir rapidamente. Falar o que não deveria, tomar decisões precipitadas, agir sem considerar consequências. E na maioria das vezes, o arrependimento vem logo depois, porque aquilo que foi feito no calor do momento não reflete quem você realmente quer ser. Controlar emoções não é reprimi-las, mas administrá-las. É reconhecer o que você está sentindo, mas não permitir que isso dite suas ações. Existe um espaço entre sentir e agir, e é nesse espaço que está o seu poder de escolha. Quando você aprende a usar esse espaço, suas decisões se tornam mais conscientes, mais equilibradas e muito mais eficazes. Pessoas emocionalmente maduras não são aquelas que nunca se abalam, mas aquelas que sabem se reposicionar rapidamente. Elas não ignoram o que sentem, mas também não se tornam reféns disso. E isso cria estabilidade. Enquanto muitos vivem em altos e baixos emocionais, elas mantêm uma constância que sustenta crescimento real. Existe também um impacto direto nos seus relacionamentos. A falta de controle emocional gera conflitos desnecessários, palavras duras e atitudes impulsivas. Mas quando você domina suas emoções, você responde com sabedoria, evita desgastes e constrói relações mais saudáveis. Isso muda completamente a qualidade das suas conexões. O desafio do 13º dia é claro. Observe suas reações. Quando sentir vontade de responder imediatamente, pare, respire. Dê espaço entre o estímulo e a resposta, porque é nesse espaço que você decide quem você será. E quando você aprende a não reagir automaticamente, você começa a viver de forma intencional e não impulsiva. Existe uma verdade silenciosa que muitos ignoram até ser tarde demais. Você se torna, aos poucos, o ambiente que frequenta. Não de forma imediata, mas de maneira gradual, quase imperceptível. As conversas que você ouve, os comportamentos que você tolera, as mentalidades que te cercam, tudo isso começa a influenciar suas decisões. E quando você percebe, já está vivendo uma realidade que foi construída pelas influências ao seu redor. O livro de Provérbios ensina que quem anda com sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá consequências. Isso não é apenas um conselho, é uma lei prática da vida, porque convivência gera alinhamento. Você começa a normalizar aquilo que vê repetidamente. Se o ambiente é negativo, limitado ou descomprometido, isso começa a parecer aceitável. E com o tempo, você se adapta. Muitas pessoas subestimam o impacto das companhias porque acreditam que têm controle total sobre si mesmas. Mas a verdade é que ninguém é imune à influência. Mesmo sem perceber, você absorve padrões de pensamento, linguagem e comportamento, e isso molda sua forma de agir. Por isso, escolher com quem você anda é, na prática, escolher quem você está se tornando. Existe também um ponto importante. Nem toda companhia negativa é óbvia.
Algumas pessoas não te puxam para baixo de forma direta, mas também não te impulsionam. Elas mantêm você no mesmo nível, na mesma mentalidade, nos mesmos hábitos. E essa estagnação, embora confortável, impede crescimento. Porque evolução exige ambientes que desafiam, estimulam e elevam. Por outro lado, quando você se aproxima de pessoas que pensam diferente, que têm disciplina, visão e propósito, algo começa a mudar dentro de você. Você passa a enxergar novas possibilidades, a elevar seus padrões e a questionar limitações antigas. Isso acelera seu crescimento de forma natural, não por obrigação, mas por exposição a um nível mais alto. Mas fazer esse ajuste exige coragem, porque muitas vezes envolve se afastar de ambientes e pessoas que já fazem parte da sua rotina. E isso gera desconforto. Mas permanecer em um ambiente que limita seu crescimento tem um custo muito maior. Às vezes, evoluir exige renunciar ao que é familiar para alcançar o que é necessário. O desafio do 14º dia é direto. Observe suas companhias. Elas estão te impulsionando ou te limitando, estão te aproximando da vida que você deseja ou te mantendo no mesmo lugar. Se for necessário, comece a ajustar isso hoje, porque no final, não são apenas suas decisões que moldam seu destino, são também as influências que você escolhe manter por perto. Existe um erro silencioso que mantém muitas pessoas ocupadas, mas improdutivas. Elas se esforçam, trabalham, tentam avançar, mas sem direção clara, e sem perceber acabam andando em círculos, porque esforço sem planejamento não gera progresso consistente, apenas desgaste. E é exatamente por isso que tantas pessoas se cansam da própria rotina, mesmo estando sempre em movimento. O livro de Provérbios ensina que os planos bem elaborados levam à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Isso revela um princípio poderoso. Não é apenas sobre agir, mas sobre agir com estratégia. Planejar não é perder tempo, é evitar perdas futuras. É organizar pensamentos, definir prioridades e alinhar ações com objetivos claros. Muitas decisões erradas não acontecem por falta de capacidade, mas por falta de clareza. Quando você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer caminho parece aceitável. E isso gera dispersão. Você começa várias coisas e termina poucas. Investe energia em áreas que não geram retorno. E no final, sente que está sempre começando de novo. O planejamento traz foco. Ele elimina o excesso e direciona sua energia para o que realmente importa. Quando você define prioridades, aprende a dizer não para o que não contribui. E isso é essencial, porque o sucesso não vem apenas do que você faz, mas também do que você decide não fazer. Cada escolha consciente fortalece sua direção. Existe também um impacto emocional. A falta de planejamento gera ansiedade. Você sente que precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas não sabe por onde começar. Isso trava. Mas quando existe um plano, mesmo que simples, a mente se organiza. Você sabe qual é o próximo passo. E isso gera clareza, segurança e movimento. Planejar não significa prever tudo com perfeição. A vida é dinâmica e ajustes serão necessários, mas ter uma base, uma direção, já muda completamente sua forma de agir. Você deixa de reagir ao que acontece e passa a conduzir suas ações com intenção. E isso transforma completamente seus resultados ao longo do tempo. O desafio do 15º dia é claro. Pare e organize sua direção. Escreva seus objetivos, defina prioridades e estabeleça os próximos passos. Não precisa ser complexo, precisa ser claro, porque quando você sabe para onde está indo, cada passo começa a fazer sentido. E uma vida com direção sempre chega mais longe do que uma vida movida apenas por esforço. Existe um padrão invisível que se repete na vida de muitas pessoas. Quanto mais elas tentam se provar, mais se desgastam.
e muitas vezes menos são reconhecidas. Isso acontece porque estão construindo sobre uma base instável, o orgulho. O orgulho exige validação constante, cria comparações e alimenta uma necessidade silenciosa de estar sempre acima. Mas essa postura, embora pareça força, na verdade, fragiliza. O livro de Provérbios ensina que o orgulho precede a queda, mas a humildade vem antes da honra. E isso revela um princípio poderoso. Crescimento verdadeiro não começa com exaltação, mas com alinhamento. A humildade não diminui você, ela te posiciona corretamente. Ela abre espaço para aprendizado, correção e evolução contínua. Pessoas orgulhosas têm dificuldade de reconhecer erros, sempre encontram justificativas, evitam confrontos internos e resistem à mudança. E isso cria estagnação, porque sem reconhecer falhas não há ajuste, e sem ajuste não há crescimento. O orgulho protege o ego no curto prazo, mas limita o potencial no longo prazo. Por outro lado, a humildade gera liberdade. Você não precisa provar nada para ninguém. Pode aprender com qualquer pessoa, em qualquer situação. Pode corrigir rotas sem carregar o peso da vergonha. E isso acelera seu desenvolvimento de forma impressionante. Porque você deixa de gastar energia defendendo uma imagem e passa a investir energia em se tornar melhor. Existe também um impacto direto nos relacionamentos. Pessoas humildes são mais acessíveis, mais abertas e mais confiáveis. Elas escutam, consideram e valorizam os outros. Isso constrói conexões mais profundas. Já o orgulho cria distância, competição e conflitos desnecessários. No final, a humildade atrai, o orgulho afasta. Outro ponto importante é que a honra verdadeira não é algo que você exige, é algo que você constrói. Ela vem como consequência de uma vida consistente, íntegra e equilibrada. E quando chega, não precisa ser forçada. Ela é reconhecida naturalmente, porque está sustentada por quem você se tornou ao longo do caminho. O desafio do 16º dia é direto. Identifique áreas onde o orgulho tem te impedido de crescer. Pode ser em aceitar conselhos, reconhecer erros ou mudar atitudes. E hoje, escolha agir com humildade, porque quando você se posiciona corretamente, a honra deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência inevitável. Existe uma ilusão que trava muitas pessoas. A ideia de que grandes resultados vêm de grandes momentos, de decisões extraordinárias, oportunidades únicas ou explosões de motivação. Mas a verdade é mais simples e mais exigente. Resultados reais vêm da constância, do que você faz quando ninguém está vendo, quando não está motivado, quando não tem vontade. É nesse terreno invisível que destinos são construídos. O livro de Provérbios revela, em diversos ensinamentos, que a perseverança e a disciplina diária produzem frutos, enquanto a instabilidade leva à perda. Isso mostra que não é o quanto você começa bem que define sua vida. É o quanto você continua, mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Começar é fácil, permanecer é o que transforma. Muitas pessoas vivem ciclos repetitivos porque não sustentam o que iniciam. Começam motivadas, mas param na primeira dificuldade. Ou avançam um pouco e depois perdem o ritmo. E isso cria um padrão frustrante, esforço sem resultado duradouro. Não por falta de capacidade, mas por falta de continuidade. Porque sem constância, até o melhor plano perde força. A constância exige disciplina emocional, porque haverá dias difíceis, dias lentos e dias em que nada parece avançar. E é exatamente nesses momentos que a maioria desiste. Mas quem entende esse princípio continua, mesmo sem ver resultado imediato, mesmo sem reconhecimento, porque sabe que o progresso verdadeiro é acumulativo, não instantâneo. Existe também um efeito poderoso. Quando você é constante, sua identidade começa a mudar.
Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz. E isso fortalece sua confiança. Você começa a confiar no seu próprio processo. E essa confiança sustenta ainda mais consistência. É um ciclo positivo que se retroalimenta. Outro ponto importante é que a constância simplifica a vida. Você não depende de picos de energia ou momentos perfeitos. Você cria um ritmo. E esse ritmo elimina a indecisão, reduz a procrastinação e aumenta sua produtividade. Pequenas ações repetidas diariamente se tornam grandes resultados ao longo do tempo. O desafio do 17º dia é claro. Escolha algo importante e mantenha, independentemente da sua emoção. Pode ser um hábito, uma meta ou uma decisão. Não negocie com a sua disciplina hoje. Porque não é o que você faz de vez em quando que muda sua vida. É o que você faz todos os dias. E quando você aprende a continuar, você se torna imparável. Existe um tipo de desgaste que não aparece no corpo, mas consome energia, foco e paz interior. Discussões desnecessárias. Muitas pessoas perdem tempo, força emocional e até oportunidades tentando provar um ponto, vencer um argumento ou ter a última palavra. Mas a verdade é que nem toda batalha precisa ser lutada, e muitas nem deveriam começar. O livro de Provérbios ensina que é honra para o homem evitar contendas, mas todo insensato se envolve em discussões. Isso revela um princípio poderoso. Maturidade não é saber responder tudo, é saber quando não responder. Porque entrar em certas discussões não eleva, apenas desgasta. E quem não entende isso, vive constantemente envolvido em conflitos que não agregam valor algum. Existe uma armadilha emocional nesse processo. Quando alguém te confronta, critica ou provoca, o impulso imediato é reagir. Defender sua posição, justificar suas ações, mostrar que está certo. Mas essa reação, na maioria das vezes, é guiada pelo ego, não pela sabedoria. E o ego sempre quer vencer, mesmo quando não vale a pena. Pessoas sábias entendem que existem discussões que não levam a lugar nenhum. São conversas onde ninguém está disposto a ouvir, apenas a impor. E nesse tipo de cenário, qualquer tentativa de argumentação se torna inútil. O resultado? Perda de tempo, desgaste emocional e, muitas vezes, relacionamentos prejudicados. Evitar discussões inúteis não é sinal de fraqueza, é sinal de controle. É escolher preservar sua energia para o que realmente importa. É entender que seu valor não está em convencer todos, mas em manter sua paz e sua direção. Nem toda opinião precisa ser confrontada. Nem toda crítica merece resposta. Existe também um impacto direto na sua clareza mental. Quanto mais você se envolve em conflitos desnecessários, mais sua mente fica carregada. Isso afeta sua concentração, suas decisões e até seu humor. Mas quando você aprende a se afastar disso, cria espaço interno para pensar melhor, agir com mais estratégia e manter o foco no que realmente constrói sua vida. O desafio do 18º dia é direto. Hoje, escolha não entrar em discussões que não levam a crescimento. Se perceber que a conversa está se tornando improdutiva, recue. Fique em silêncio, mude de assunto ou simplesmente não responda. Porque quando você aprende a escolher suas batalhas, você para de desperdiçar energia e começa a direcioná-la para aquilo que realmente transforma sua vida. Existe uma mentalidade silenciosa que aprisiona muitas pessoas. A ideia de que é preciso reter tudo para não faltar. Essa lógica parece segura, mas, na prática, limita o fluxo da vida. Porque tudo o que é bloqueado tende a estagnar. E isso não se aplica apenas ao dinheiro, mas também ao tempo, à atenção e às oportunidades. Quem vive apenas para si, aos poucos, reduz seu próprio alcance. O livro de Provérbios ensina que quem dá liberalmente se torna mais rico, mas quem retém mais do que deve acaba na pobreza. Isso revela um princípio profundo. Generosidade não é perda, é expansão.
Quando você aprende a dar com consciência, você ativa um ciclo de crescimento que vai além do material. Porque dar alinha sua mente com abundância, não com escassez. Muitas pessoas não experimentam isso porque dão com medo ou expectativa. Esperam um retorno imediato, reconhecimento ou recompensa direta. E quando isso não acontece, se frustram. Mas a verdadeira generosidade não é uma troca, é uma decisão. É agir com intenção, sem depender de retorno imediato. E é exatamente essa postura que gera resultados mais profundos ao longo do tempo. Existe também um impacto interno poderoso. Quando você se torna generoso, sua mentalidade muda. Você deixa de operar com medo de perder e passa a confiar que sempre haverá provisão. Isso reduz a ansiedade, aumenta sua paz e fortalece sua visão de longo prazo. Você começa a enxergar recursos como ferramentas, não como fins. Outro ponto importante é que generosidade não está ligada à quantidade, mas à atitude. Pequenos gestos, quando feitos com intenção, têm grande impacto. Ajudar alguém, compartilhar conhecimento, oferecer apoio, tudo isso cria conexões, fortalece relações e amplia sua influência. E essas conexões, muitas vezes, se tornam portas que você nem imaginava. Pessoas generosas atraem oportunidades, não por interesse, mas porque criam valor ao seu redor. Elas se tornam referências confiáveis e respeitadas, e isso gera um ciclo positivo. Quanto mais você contribui, mais você cresce, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas da vida. O desafio do 19º dia é claro: faça algo por alguém hoje sem esperar nada em troca. Pode ser simples, mas precisa ser intencional. Porque quando você aprende a liberar, você cria espaço para receber. E é nesse fluxo que a verdadeira prosperidade começa a se manifestar. Existe uma diferença silenciosa entre quem constrói uma vida sólida e quem vive em ciclos de frustração. O nível de controle sobre os próprios desejos. Porque na prática, não são as grandes decisões que mais destroem destinos. São os pequenos impulsos repetidos diariamente. Vontades momentâneas que, quando não são controladas, começam a governar escolhas importantes. O livro de Provérbios ensina que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, vulnerável, exposta e facilmente invadida. Isso revela um princípio poderoso. Sem controle interno, qualquer influência externa pode te desestabilizar. Você se torna reativo, previsível e facilmente conduzido por circunstâncias. Os desejos, por si só, não são o problema. Eles fazem parte da natureza humana. O problema começa quando eles assumem o controle, quando você passa a agir baseado no que sente no momento e não no que precisa ser feito. Isso se manifesta de várias formas: impulsos financeiros, decisões emocionais, hábitos prejudiciais, tudo guiado pela busca de satisfação imediata. Existe uma armadilha nesse processo: o prazer rápido. Ele oferece recompensa instantânea, mas quase sempre cobra um preço maior depois. E quando isso se repete, cria um padrão difícil de quebrar. A pessoa começa a viver de impulso em impulso, sem construir nada consistente, e no final, sente que está sempre recomeçando. Dominar desejos exige consciência e disciplina. É perceber o impulso antes de agir. É criar um espaço entre a vontade e a decisão. E nesse espaço, escolher com base em propósito, não em emoção. Isso não elimina o desejo, mas coloca você no controle dele. E essa mudança é libertadora. Pessoas com domínio próprio constroem confiança em si mesmas. Elas sabem que não serão sabotadas por impulsos momentâneos, e isso fortalece suas decisões, seus hábitos e seus resultados. Enquanto muitos vivem reagindo, elas vivem conduzindo. E essa diferença, ao longo do tempo, se torna gigantesca. O desafio do 20º dia é direto. Identifique um impulso que tem te dominado.
Pode ser algo pequeno, mas constante. E diga não hoje, mesmo que seja desconfortável. Porque cada vez que você vence um impulso, você fortalece seu controle. E quando você assume o controle de si mesmo, ninguém mais consegue controlar o seu destino. Existe uma força que poucos desenvolvem, mas que define resultados em todas as áreas da vida: a paciência. Em um mundo acelerado, onde tudo parece urgente, esperar se tornou desconfortável. As pessoas querem respostas rápidas, resultados imediatos e crescimento constante. Mas a verdade é que aquilo que é construído com pressa, muitas vezes não se sustenta. E é exatamente por isso que tantos começam bem, mas não permanecem. O livro de Provérbios ensina que o homem paciente vale mais do que o guerreiro, e aquele que domina seu espírito é mais forte do que quem conquista cidades. Isso mostra que a verdadeira força não está na velocidade, mas no controle, porque esperar, quando tudo dentro de você quer agir, exige domínio, clareza e confiança no processo. A impaciência é uma armadilha silenciosa. Ela faz você antecipar decisões, abandonar processos e buscar atalhos. E na maioria das vezes, isso compromete resultados maiores. Quantas oportunidades são perdidas porque alguém não soube esperar o momento certo? Quantos erros são cometidos por decisões tomadas no impulso da urgência? A pressa pode até acelerar o início, mas compromete o final. Existe também um impacto emocional profundo. A falta de paciência gera ansiedade. Você sente que está atrasado, que precisa correr, que algo está faltando, e isso cria uma pressão constante. Mas quando você aprende a respeitar o tempo, sua mente desacelera. Você entende que cada fase tem um propósito e que nem tudo precisa acontecer agora. Isso traz equilíbrio e clareza. Paciência não é passividade. Não significa ficar parado, esperando que tudo aconteça sozinho. Pelo contrário, é continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem ver resultados imediatos. É manter a constância, confiar no processo e ajustar o caminho quando necessário. É ação com equilíbrio, não com desespero. Pessoas pacientes tomam decisões melhores, porque não são pressionadas pela urgência do momento. Elas analisam, refletem e agem com intenção. E isso evita erros que poderiam custar caro. Enquanto muitos se precipitam, elas avançam com segurança. E no longo prazo, isso faz toda a diferença. O desafio do 21º dia é claro: hoje resista à pressa. Se surgir uma decisão importante, não responda imediatamente. Dê tempo para pensar, respire, avalie. Porque quando você aprende a controlar o tempo, você começa a controlar os resultados. E a paciência, quando bem aplicada, sempre trabalha a seu favor. Existe um erro comum que faz muitas pessoas perderem batalhas que poderiam ter sido evitadas. Elas acreditam que são fortes o suficiente para resistir a qualquer situação. Se expõem, se aproximam do limite e confiam que, no último momento, terão controle. Mas a verdade é que muitas quedas não acontecem por falta de força. Acontecem por excesso de exposição. O livro de Provérbios ensina de forma clara a se afastar do caminho do mal, não apenas resistir a ele. Isso revela um princípio poderoso. Sabedoria não é testar seus limites, é evitá-los. Porque quanto mais próximo você está da tentação, menor é sua capacidade de decisão. O ambiente influencia, a repetição enfraquece e o impulso ganha força. A tentação raramente se apresenta de forma óbvia. Ela costuma vir disfarçada de oportunidade, prazer ou não tem problema. Pequenas concessões começam a parecer aceitáveis, e quando você percebe, já está envolvido em algo que não planejou. Esse processo é gradual, silencioso e perigoso, porque não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Existe também um fator emocional importante. Em momentos de fraqueza, cansaço, estresse, carência, sua resistência diminui.
E é exatamente nesses momentos que decisões erradas acontecem. Por isso, confiar apenas na força de vontade é arriscado. O ambiente precisa ser ajustado, os gatilhos precisam ser removidos, porque evitar é sempre mais fácil do que resistir. Pessoas sábias não brincam com aquilo que pode destruí-las. Elas conhecem suas fraquezas e, em vez de ignorá-las, criam barreiras. Mudam rotinas, evitam situações, cortam acessos. E isso não é fraqueza, é estratégia. Porque proteger sua mente e suas decisões é prioridade. Outro ponto importante é que cada escolha errada gera consequências que vão além do momento. Pode afetar sua confiança, seus relacionamentos, sua direção. E muitas vezes o custo é muito maior do que o prazer imediato oferecido pela tentação. Por isso, antecipar e evitar é sempre o caminho mais seguro. O desafio do 22º dia é direto. Identifique um ambiente, hábito ou situação que tem te levado a decisões erradas e se afaste hoje. Não negocie com isso. Corte o acesso, porque quando você aprende a evitar aquilo que te enfraquece, você fortalece sua capacidade de viver de forma consciente e alinhada. Existe uma conexão direta entre aquilo que você carrega dentro e aquilo que você expressa para fora. E essa conexão é revelada principalmente pelas suas palavras. Você pode até tentar controlar sua imagem, ajustar seu comportamento em certos momentos, mas com o tempo, aquilo que está no seu interior sempre encontra uma forma de se manifestar. E na maioria das vezes, isso acontece pela boca. O livro de Provérbios mostra que a boca fala do que o coração está cheio. Isso significa que suas palavras não surgem do nada. Elas são um reflexo direto das suas emoções, crenças e pensamentos mais profundos. Quando alguém fala constantemente com negatividade, crítica ou descontrole, isso revela muito mais do que apenas um momento. Revela um estado interno. Muitas pessoas tentam corrigir apenas o que falam, sem tratar o que sentem. Controlam as palavras por um tempo, mas em situações de pressão, tudo volta à superfície. Porque o problema não está na fala, está na raiz. E enquanto essa raiz não for tratada, as manifestações externas continuarão aparecendo de formas diferentes. Por outro lado, quando o interior está alinhado, as palavras naturalmente refletem isso. Há mais equilíbrio, mais clareza, mais intenção. A pessoa não precisa forçar uma comunicação positiva. Ela simplesmente expressa o que já está dentro. E isso cria coerência. O que ela pensa, sente e fala começa a caminhar na mesma direção. Existe também um impacto direto na forma como você é percebido. Suas palavras constroem sua imagem. Elas revelam seu nível de maturidade, sua visão de mundo e até sua estabilidade emocional. Pessoas que falam com sabedoria geram confiança. Já aquelas que falam sem filtro ou com negatividade constante acabam afastando oportunidades e relações. Transformar isso exige um trabalho interno. Não basta tentar falar melhor. É preciso pensar melhor, sentir melhor e filtrar o que você permite permanecer dentro de você. Porque quando o interior muda, o exterior acompanha. E isso torna a transformação verdadeira e sustentável. O desafio do 23º dia é claro. Observe suas palavras ao longo do dia e pergunte a si mesmo: o que isso revela sobre mim? Se identificar algo negativo, não apenas corrija a fala, vá até a raiz. Porque quando você transforma o que está dentro, tudo o que sai de você começa a refletir uma nova realidade. Existe um tipo de escolha que define o caráter de uma pessoa mais do que qualquer discurso. A decisão de ser justo quando ninguém está observando. Porque é fácil agir corretamente sob pressão ou diante de olhares, mas é no oculto que a verdadeira essência se revela. E são essas decisões invisíveis que constroem, pouco a pouco, a base da sua vida. O livro de Provérbios ensina que o Senhor se agrada da justiça, mas rejeita caminhos enganosos. Isso mostra que a justiça não é apenas uma questão moral,
É um princípio que sustenta a vida. Agir com justiça é escolher o que é certo, mesmo quando seria mais fácil, mais rápido ou mais vantajoso fazer o contrário. Muitas pessoas comprometem esse princípio por conveniência. Pequenas distorções, decisões ajustadas, escolhas que parecem inofensivas no momento. E aos poucos, isso vai criando um padrão. A pessoa começa a negociar seus valores para evitar perdas imediatas. Mas no longo prazo, essas concessões custam muito mais do que qualquer benefício momentâneo. A justiça exige firmeza, porque nem sempre o certo será reconhecido, nem sempre será recompensado imediatamente, e em alguns casos pode até gerar perdas temporárias. Mas existe algo que a justiça preserva: sua integridade, sua consciência e sua direção. E isso, ao longo do tempo, se torna um dos maiores ativos da sua vida. Existe também um impacto direto na confiança. Pessoas justas são confiáveis. Elas não mudam de postura conforme a situação. E isso cria estabilidade nos relacionamentos, nas oportunidades e nas decisões. Quem age com justiça constrói uma reputação sólida, e reputação abre portas que a habilidade sozinha não abre. Outro ponto importante é que a justiça protege você de consequências futuras. Decisões erradas podem parecer vantajosas no início, mas carregam riscos ocultos. Já o caminho correto, mesmo sendo mais exigente, constrói segurança. Você não precisa temer exposição, nem lidar com arrependimentos constantes. O desafio do 24º dia é direto. Hoje, escolha fazer o certo, mesmo que ninguém esteja vendo e mesmo que isso não traga vantagem imediata, porque cada decisão justa fortalece sua base. E uma base construída sobre princípios corretos sustenta qualquer crescimento verdadeiro. Existe um fator decisivo que separa quem evolui de forma consistente de quem vive preso nos mesmos ciclos: o autocontrole. Não é apenas sobre saber o que fazer, é sobre conseguir fazer, mesmo quando é difícil, porque, na prática, muitos já sabem o caminho certo. O que falta é a capacidade de se manter nele quando surgem distrações, tentações e emoções contrárias. O livro de Provérbios reforça que quem não tem domínio próprio vive vulnerável, como uma cidade sem proteção. Isso mostra que sem autocontrole, qualquer impulso pode assumir o comando. Você até começa bem, mas não sustenta. Decide mudar, mas volta atrás. E isso cria um padrão frustrante de tentativa sem transformação real. O problema não está na falta de intenção, mas na falta de consistência interna. O autocontrole é o que sustenta suas decisões ao longo do tempo. É o que te faz continuar quando a vontade diminui, quando o ambiente não ajuda, quando o resultado demora. Sem ele, você depende do momento. Com ele, você constrói um padrão. Existe uma luta constante entre o que você quer agora e o que você quer construir no futuro. E, na maioria das vezes, essas duas coisas entram em conflito. O prazer imediato compete com o resultado duradouro. E quem não desenvolve autocontrole sempre cede ao mais fácil. Mas quem aprende a dominar esse impulso começa a construir algo sólido. Autocontrole não nasce pronto, ele é treinado. Pequenas decisões diárias fortalecem sua capacidade de dizer não quando necessário. Cada vez que você resiste a um impulso, você fortalece sua mente. E com o tempo, aquilo que antes parecia difícil se torna natural. Esse é o processo de transformação real. Outro ponto importante é que o autocontrole gera confiança. Quando você percebe que consegue cumprir o que decide, sua autoestima muda. Você passa a confiar mais em si mesmo, e essa confiança te impulsiona a assumir desafios maiores, com mais segurança e clareza. O desafio do 25º dia é direto. Escolha uma área onde você tem falhado em manter controle.
pode ser alimentação, tempo, emoções ou hábitos, e haja com disciplina hoje. Mesmo que seja difícil, porque cada pequena vitória interna constrói uma base forte, e uma base forte sustenta qualquer transformação verdadeira. Existe uma força silenciosa que pode transformar ambientes, restaurar relações e construir futuros sólidos. Ou, ao contrário, pode enfraquecer, desgastar e destruir tudo ao redor. Essa força está nas atitudes diárias, nas palavras liberadas e na forma como você responde às situações. E muitos não percebem que, todos os dias, estão escolhendo entre edificar ou destruir. O livro de Provérbios ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Esse princípio vai além do gênero. Ele revela um padrão universal. Sabedoria constrói, insensatez destrói. E essa construção não acontece de uma vez. Ela é feita nos detalhes, nas escolhas aparentemente pequenas, mas constantes. Muitas destruições não acontecem de forma repentina, mas gradual. Pequenas palavras negativas, atitudes impensadas, reações impulsivas, tudo isso vai desgastando estruturas importantes. Relacionamentos enfraquecem, ambientes se tornam pesados e quando se percebe, algo que poderia ser sólido já foi comprometido. E muitas vezes isso poderia ter sido evitado. Por outro lado, edificar exige consciência. É escolher palavras que fortalecem, atitudes que agregam e posturas que trazem equilíbrio. Não significa ignorar problemas, mas lidar com eles de forma construtiva. É corrigir sem destruir, orientar sem humilhar, agir com firmeza sem perder o respeito. E isso exige maturidade. Existe também um impacto direto no ambiente que você vive. Pessoas que edificam criam espaços de crescimento, segurança e confiança. Outros se sentem melhor ao seu redor, mais motivados, mais seguros. Já quem destrói gera tensão, insegurança e afastamento. E isso afeta não apenas os outros, mas também a própria pessoa. Outro ponto profundo é que edificar começa dentro de você. Antes de construir algo externo, você precisa alinhar seu interior. Pensamentos, emoções e intenções precisam estar ajustados, porque ninguém sustenta a construção externa com um interior desorganizado. O que está dentro sempre se reflete fora. O desafio do 26º dia é claro. Hoje, seja intencional em construir. Observe suas palavras, suas atitudes e suas reações. Pergunte a si mesmo, isso está edificando ou destruindo? E escolha conscientemente ser alguém que fortalece, que levanta e que constrói. Porque no final, sua vida será o reflexo daquilo que você decidiu construir ao longo do caminho. Existe um sentimento sutil, muitas vezes disfarçado, que tem o poder de corroer sua paz, distorcer sua visão e atrasar completamente o seu progresso. A inveja. Ela não começa de forma agressiva, surge em comparações silenciosas, em desconfortos internos, em perguntas como «Por que não eu?» E quando não é controlada, começa a contaminar sua forma de pensar e agir. O livro de Provérbios alerta que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja corrói como um câncer. Isso revela algo profundo. A inveja não prejudica apenas quem é alvo dela, destrói principalmente quem a carrega, porque ela muda seu foco. Em vez de olhar para o seu caminho, você passa a olhar para o dos outros. E isso desorganiza completamente sua direção. A comparação constante cria uma sensação de insuficiência. Você começa a medir sua vida com base na vida de outra pessoa, sem considerar contextos, processos e realidades diferentes. E isso gera frustração, porque sempre haverá alguém à sua frente em alguma área. E, se você não aprender a lidar com isso, nunca se sentirá satisfeito com o que está construindo.
existe também um impacto direto nas suas decisões. A inveja pode te levar a agir por impulso, a tentar atalhos, a copiar caminhos que não são seus. E isso te desconecta da sua identidade. Você deixa de construir algo autêntico para tentar reproduzir o que vê. E no final, perde tempo, energia e direção. Por outro lado, quando você vence a inveja, algo poderoso acontece. Você volta a focar no seu próprio processo. Passa a valorizar suas conquistas, mesmo que pequenas, e isso fortalece sua motivação. Em vez de competir, você cresce. Em vez de se comparar, você evolui. E isso cria uma base emocional muito mais saudável. Existe um nível ainda mais alto: aprender a celebrar o sucesso dos outros. Isso quebra completamente a lógica da inveja. Porque quando você consegue se alegrar genuinamente com o progresso de alguém, sua mente se alinha com a abundância. Você deixa de ver o sucesso como algo limitado e passa a enxergar possibilidades. O desafio do 27º dia é direto. Observe qualquer sinal de comparação ou inveja dentro de você e substitua por gratidão e foco. Celebre o que você já tem e continue construindo o que ainda deseja, porque sua vida não é definida pelo progresso dos outros, é definida pela constância do seu próprio caminho. Existe um momento inevitável na vida de qualquer pessoa que decide crescer: a queda. Não importa o quanto você se prepare, o quanto se esforce ou o quanto planeje. Em algum ponto, algo não sai como esperado. E é exatamente nesse momento que destinos são definidos. Porque cair não é o problema. O problema é não se levantar. O livro de Provérbios ensina que o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. Isso revela um princípio poderoso. A diferença não está em evitar falhas, mas em como você responde a elas. Quem desiste na primeira dificuldade nunca descobre até onde poderia chegar. Quem se levanta, aprende, ajusta e continua. Constrói algo que resiste. Muitas pessoas interpretam a queda como fracasso definitivo. Se algo dá errado, acreditam que não são capazes, que não era para ser ou que devem parar. Mas essa interpretação é limitada. A queda, muitas vezes, é parte do processo. É onde você aprende, corrige e se fortalece. Ignorar isso é abandonar o crescimento no meio do caminho. Existe também um impacto emocional profundo. Cair gera frustração, insegurança e dúvida. E se você não souber lidar com isso, essas emoções podem te paralisar. Mas quando você entende que faz parte da jornada, sua postura muda. Você sente, mas não desiste. Você reconhece o erro, mas não se define por ele. Perseverar exige decisão, porque levantar depois de cair não é automático. Você precisa escolher continuar. Precisa decidir que aquilo que você quer construir é maior do que o desconforto do momento. E essa decisão, repetida várias vezes, constrói uma força interna que poucos desenvolvem. Pessoas perseverantes não são as que nunca enfrentam dificuldades, são as que não param diante delas. Elas ajustam o caminho, aprendem com os erros e continuam avançando. E com o tempo, isso gera resultados sólidos. Enquanto muitos desistem no meio, elas chegam até o fim. O desafio do 28º dia é claro: se existe algo que você abandonou por causa de uma queda, retome hoje, mesmo que seja um pequeno passo, porque cada vez que você se levanta, você se fortalece. E quando você decide não parar, você se torna alguém impossível de ser vencido. Existe um dos momentos mais desafiadores na jornada de transformação, aquele em que você está fazendo tudo certo, mas ainda não vê resultado. Você mudou hábitos, ajustou decisões, está sendo disciplinado, mas aparentemente nada mudou do lado de fora. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Não porque estão no caminho errado, mas porque não conseguem confiar no processo. O livro de Provérbios ensina que tudo tem o seu tempo determinado e que a colheita vem no momento certo.
Isso revela um princípio essencial. Resultados não são imediatos, são acumulativos. Existe um tempo entre plantar e colher, e quem não entende isso, abandona o campo antes da colheita. A mente humana busca recompensa rápida, quer confirmação de que está no caminho certo. E quando isso não acontece, surge a dúvida: será que vale a pena continuar? Esse questionamento é perigoso, porque pode te fazer parar exatamente quando você está mais próximo do avanço. O progresso, muitas vezes, é invisível antes de se tornar evidente. Existe também uma transformação interna acontecendo, mesmo quando você não percebe. Cada decisão correta, cada hábito mantido, cada escolha disciplinada, tudo isso está construindo uma nova versão de você, e essa construção leva tempo. Não é instantânea, mas é sólida. E quando se manifesta, não depende de circunstâncias para se sustentar. Pessoas que confiam no processo desenvolvem resiliência. Elas não se baseiam apenas no que veem, mas no que sabem que estão construindo. Continuam mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultados imediatos. E essa postura as leva mais longe do que aquelas que dependem de validação constante. Outro ponto importante é que desistir no meio interrompe o ciclo. Você começa, avança um pouco, para e depois recomeça. Isso cria um padrão de atraso, mas quando você decide continuar, mesmo sem ver resultados, você quebra esse ciclo. E com o tempo, o que antes parecia invisível começa a aparecer. O desafio do 29º dia é direto. Continue, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem confirmação. Confie no que você está construindo, porque nem tudo que é real é visível no início. E quando você aprende a permanecer no processo, os resultados deixam de ser uma dúvida e se tornam uma consequência inevitável. Existe uma pergunta silenciosa que poucos fazem, mas que define o valor real de uma vida. O que ficará depois de você? Não apenas em bens, conquistas ou resultados visíveis, mas em impacto. Porque no final, não é sobre o quanto você acumulou, mas sobre o quanto você construiu de forma que permaneça, influencie e transforme outros. O livro de Provérbios mostra que o justo deixa herança até para os filhos dos seus filhos. Isso vai além do material. Fala de valores, princípios e sabedoria. Porque riquezas podem ser perdidas, mas uma mente bem formada, um caráter sólido e uma vida alinhada geram frutos que atravessam gerações. Durante esses 30 dias, você não esteve apenas adquirindo conhecimento, esteve sendo moldado. Cada decisão consciente, cada ajuste interno, cada escolha baseada em sabedoria construiu algo dentro de você. E isso é o que realmente importa, porque aquilo que você se torna é o que sustenta tudo o que você vai viver daqui para frente. Existe uma diferença entre viver reagindo e viver com propósito. Quem reage apenas responde ao presente. Quem vive com sabedoria constrói o futuro. E essa construção não é apenas para si mesmo. Ela impacta pessoas, influencia ambientes e cria caminhos que outros poderão seguir. Esse é o verdadeiro legado. Muitas pessoas vivem de forma imediatista, focadas apenas no agora. Mas quem entende esse princípio começa a pensar além, passa a considerar o impacto das suas escolhas a longo prazo. E isso muda tudo. Decisões se tornam mais conscientes, atitudes mais responsáveis e a vida ganha um novo nível de significado. O legado não é algo que você constrói no final, é algo que você constrói todos os dias. Está nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas escolhas silenciosas. Cada dia vivido com sabedoria é um tijolo nessa construção. E com o tempo, isso se torna uma estrutura que permanece, mesmo quando você não estiver mais presente. O desafio do 30º dia é profundo. Comece a viver com visão de legado. Pergunte a si mesmo:
Se alguém seguir exatamente o caminho que estou vivendo hoje, isso levará essa pessoa a uma vida melhor? Se a resposta não for clara, ajuste, porque sua vida não é apenas sobre você, é sobre aquilo que você deixa no mundo. Se você chegou até aqui, pare por um momento, respire e seja honesto consigo mesmo. Você percebe que algo dentro de você mudou? Talvez não seja visível ainda, talvez ninguém ao seu redor tenha notado, mas dentro de você existe uma nova consciência. Você não pensa mais como antes, não aceita mais qualquer coisa, não toma decisões da mesma forma. E isso acontece porque você não apenas ouviu, você foi confrontado. Cada princípio extraído do livro de Provérbios não foi apenas informação, foi um espelho. Um espelho que revelou padrões, expôs erros e mostrou caminhos que talvez você sempre evitou. Agora vem a parte mais importante de toda essa jornada. Você não pode mais fingir que não sabe. Porque depois que a verdade é revelada, a responsabilidade muda de nível. Voltar ao automático agora não é mais ignorância, é escolha. E é exatamente aqui que dois tipos de pessoas se separam. Aquelas que se emocionam e voltam para a mesma vida, e aquelas que decidem e nunca mais aceitam viver abaixo do que aprenderam. A transformação que você busca não está em assistir mais conteúdo, nem em buscar mais motivação. Ela está em continuar praticando, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer lento, porque é no invisível que a nova versão de você está sendo construída, e mais cedo ou mais tarde, isso se torna visível. Relacionamentos mudam, decisões mudam, resultados mudam, você muda. E quando isso acontece, não tem volta. Então eu te deixo com uma decisão, não uma sugestão. Você vai tratar esses 30 dias como mais um conteúdo, ou como o ponto de virada da sua vida. Se decidir continuar, continue vivendo cada princípio. Porque se fizer isso de verdade, daqui a um tempo, quando alguém olhar para você e perguntar o que aconteceu com você, você vai saber a resposta. E o mais impressionante, vai ser só o começo.